Olá, queridíssimas pessoas dos signos de Áries, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é seu canal Venera Lunar e essa é a sua leitura para fevereiro de 2026. Lembrando, é uma leitura geral, se não ressoar com o seu momento, joga para o universo, pode servir para uma outra pessoa. E você também pode assistir as leituras, além do seu signo solar, o seu ascendente e a sua lua. Áries, o que vocês me contam? Lembrando também, se você quiser ajudar o canal, você pode se inscrever, pode curtir o vídeo, comentar. Isso ajuda a visibilidade na plataforma. Vamos lá, Áries, respira fundo, se concentra. Nós vamos começar. Boa sorte. Uma energia geral para Áries, fevereiro de 2026. Vamos com calma. Cavaleiro de espadas, 6 de paus, 3 de espadas, o enforcado. Mais uma, por favor. Rei de paus. Fundo do maço, valete de espadas. Paus, espadas, paus, espadas. Há um conflito aqui entre o pensamento e a ação. Há uma desconexão entre o pensamento e a ação. Entre o pensamento e o desejo. O que está na sua cabeça e aquilo que você deseja, talvez até de forma inconsciente. Mas veja bem que situação interessante a gente tem aqui. Se a gente está tratando de duas pessoas, nós temos aqui alguém que é muito imperativo, tá? Não hiperativo, que é coisa diferente. É alguém que é muito guiado pela racionalidade, alguém que quer resolver as coisas rápido, alguém que às vezes quer tudo da forma dele. E aqui nós temos uma outra pessoa que é mais... Eu vou usar a palavra organizado, é mais organizado. É uma pessoa que não age tanto por impulso. É uma pessoa movida por resultados, sim, mas que talvez planeje um pouco mais. Eu sei que o 6 de paus não é um cavaleiro, mas aqui eu vejo como duas pessoas diferentes e estão indo em direções opostas. Isso se forem duas pessoas. Estarem seguindo em direções opostas faz com que haja uma certa mágoa entre essas duas pessoas, ou uma dessas pessoas vai ficar magoada porque alguém está decidindo ir numa direção diferente daquilo que ela imaginava. E para você, Áries, é um momento importante de você se colocar numa nova perspectiva. E também de entender mais sobre como transformar os seus desejos em ação, ou até mesmo sobre como transformar a racionalidade em ação. Agora, o que eu vejo aqui é que pode ser duas pessoas, mas pode ser você, Áries, com dois pensamentos diferentes, com dois movimentos diferentes dentro de você mesmo, você mesma. Há aqui um embate dentro de você entre a sua racionalidade, a sua praticidade. Cavaleiro de espadas é bem Áries, é bem uma pessoa prática, assim, ó. Aconteceu o problema, vamos resolver aqui agora. Mas certas coisas que exigem de você, não uma resposta imediata, mas sim algo mais planejado, algo mais a longo prazo. Não é uma resolução imediata.
sabe? Então, essas diferenças que você ou está encontrando dentro de você, ou que você está enfrentando no seu dia a dia, está fazendo com que algumas mágoas surjam aí. Está também te colocando sobre uma nova perspectiva, está te colocando para entender melhor os seus desejos, entender melhor as suas ações. Mas por falar em entender melhor, vamos tentar entender melhor, Áries. É trazer um pouco desse desejo também para a racionalidade, sabe? Olha a coroa desse rei de espadas, é uma coroa de fogo. É trazer para o seu desejo para a racionalidade e ver se é possível. Se é possível viver só na racionalidade ou viver só pelo desejo. Será que não dá para encontrar um equilíbrio aí entre as duas coisas? O que mais podemos dizer para Áries, fevereiro de 2026? Cinco de ouros. Alguém aí resolve as coisas de forma muito imediata, com medo de que se não resolver, os outros resolvem por você. Então pode ter um pouco a ver também com o seu controle, com a sua vontade de ter controle sobre todas as coisas. Com o seu receio de ser passado para trás, com o seu receio da escassez. Com seu receio da escassez, com seu controle. Com a sua vontade de proteger aquilo que você já tem. Então, às vezes, isso te tornou uma pessoa muito reativa e que não pensa tanto a longo prazo, pensa de forma mais imediata. O 7 de paus invertido. Alguém que até evita o conflito com o próximo ou evita se colocar no lugar do outro. Mais luz, por favor. Nove de paus. Mais uma. Opa! 7 de ouros. Para mim é isso, Áries. Alguém aí tem essa posição mais reativa por um receio de perder aquilo que já tem. Por ter tido dificuldade de chegar até onde chegou, sabe? Foi difícil chegar até aqui e eu tenho medo de que isso não vá para frente, isso não evolua da forma que eu gostaria. Há aqui um conflito entre o que você considera o sucesso material também. Há aqui um desejo de tantas coisas e, ao mesmo tempo, um receio de que elas demorem muito a chegar.
Acho que é uma impaciência, assim, sabe? Você plantou e você quer colher imediatamente. E como isso não acontece no mundo real, muitas das vezes, gera uma frustração. E aí você fica tentando se apegar àquilo que você já tem para dizer, não, isso aqui pelo menos já é meu, tá palpável. Então, vou continuar agindo dessa forma porque pelo menos alguma coisa eu conquistei. Sabe? Mas eu vejo que a importância de você se colocar numa outra perspectiva. Eu vejo a importância de você pensar mais a longo prazo. Sim, você plantou agora, mas tá na estação correta de colher? Ou você quer colher um fruto verde que vai estar um pouquinho amargo ao invés de doce, como você gostaria? Acho que a leitura está pedindo um pouco de cuidado com a sua pressa, Ares. Mas vamos finalizar. Para finalizar, o que podemos dizer para Ares? O diabo. O rei de ouros. O mundo. E o rei de copas. No fundo do maço, a torre. Ares, esse diabo que caiu em cima desses 5 de ouros, vem me dizer que você tá num ciclo vicioso, você tá preso àquilo que você já conhece, a essa agilidade, essa praticidade, essa velocidade, essa reatividade, e querer tudo para agora. E aí vem esse cavaleiro de ouros me dizer que às vezes a melhor ação é fazer nada. Olha como esse cavalo tá parado. Ele tá parado. Ele tá pensando que direção que ele vai tomar. Ele não tá reagindo. Ele não está reagindo. Ele está programando. Porque ele pode saber o caminho que ele precisa tomar. Mas às vezes no meio do caminho precisa parar para tomar uma água, se alimentar. Às vezes precisa analisar se aquele caminho está sendo o melhor. Precisa recalcular certas rotas. Precisa refletir, precisa se colocar numa perspectiva que você não está pensando antes, que você não pensou antes. É necessário você se colocar em uma outra posição. É necessário você entender o ciclo que você construiu até aqui. O que você construiu até aqui com essa reatividade? Com certeza te trouxe frutos positivos. Mas às vezes também pode ter causado alguma briga, algum desconforto, alguma frustração. O que você precisa aprender com essa reatividade, então? A reatividade, ela não é ruim por si só, Ares. Mas ela tem um momento de acontecer. O momento de ser reativo e o momento de ser calculista. O momento de ir devagar. E eu acho que isso é o que o rei de copas aqui está traduzindo. Ele está num trono fixo, mas dentro da água.
Então ele sabe o momento de ser fixo e ele sabe o momento de ser fluido. O que você precisa aprender, talvez, com esse rei de copas? Quais são as emoções que você está precisando dominar aqui? Talvez para quebrar esse ciclo. É isso que eu vejo para vocês, Áries. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. A gente se vê na leitura da próxima semana. Combinado? Beijo.